Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, pois é mais uma semana chegando ao final e nós, graças a Deus, estamos aqui. Vamos lá para mais um café com Deus nesta manhã de sexta-feira. Refletir hoje sobre o capítulo 6 do livro de Provérbios. Ontem o tema foi um pouco sério, muito puxado, talvez um pouco indigesto para as nossas vidas espirituais, mas certamente muito importante para que a nossa saúde espiritual esteja bem. Pois bem, hoje já será um tema um pouco mais, vou tratar de forma mais cômica, mas não deixa de lado também a sua seriedade. Não podemos esquecer que ele também se trata de algo muito importante para as nossas vidas. Capítulo 6, versos 6 a 11, diz assim: Você preguiçoso, olha a formiga, observe e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer, não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Este é o capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Numa versão da Bíblia, a mensagem ela é um pouco diferente das convencionais, mas é uma forma muito clara de nós entendermos a mensagem que é passada aqui nesse capítulo 6 de Provérbios. Queridos, aqui tem uma lição. Nós vamos tentar entender um pouquinho ou pensar um pouquinho a respeito de um tema muito recorrente nos nossos dias, muito tratado, que é a questão da procrastinação. A procrastinação, a preguiça, esperar, deixar para depois, deixar para amanhã. Sabe, queridos, eu sei que talvez é outro tema que nós não queremos ouvir, mas eu quero tratar isso de uma forma meia cômica, porque quem não conhece um preguiçoso, né? Quem não tem um amigo preguiçoso? Quem de nós não tem? Então, só que se nós tivermos uma dosezinha de humildade, de sinceridade, talvez nós vamos conseguir reconhecer que precisamos aprender algumas coisas ou algumas lições que são vitais para as nossas vidas com as nossas amiguinhas formigas. Eu sempre usei este versículo na igreja, eu sempre gostei muito de brincar com este versículo, Provérbios 6, 6, 6. Eu falo Provérbios 6, 6, 6 de 6 perninhas das formigas. Vai ter com as formiguinhas, ó preguiçoso, Eu brinco muito com os meus alunos, eu acho interessante trabalhar essa questão da procrastinação, porque as pessoas vivem tentando procrastinar, deixar para amanhã algo que já deveria ter feito no dia de hoje. E nós precisamos aprender, porque isso tem sido um desastre para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de experimentar coisas sobrenaturais de Deus, têm deixado de avançar, de crescer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, profissionalmente, financeiramente, por conta da procrastinação. A procrastinação, ela é atrativa, ela é envolvente. Procrastinar não é ruim, é agradável. Deixar para depois a leitura, aquela leitura bíblica, deixar para depois aquela atividade física, deixar para a semana que vem ir ao culto, deixar para depois para fazer aquele servicinho, para arrumar aquela coisinha dentro de casa que está estragada e tudo mais, vamos deixando para amanhã e vamos procrastinando. Mas as nossas amiguinhas formigas, no capítulo 6, elas nos dão uma lição. As formigas, elas trabalham para a sobrevivência da colônia. Elas têm uma motivação, elas têm um propósito maior do que apenas aquilo que é individual. Todas as ações do indivíduo, de cada formiguinha, está focado no bem da colônia. Elas têm um propósito maior, de não apenas trabalhar individualmente e cumprir um objetivo, mas elas têm uma missão de vida.
Aí a grande questão e a grande pergunta talvez seja hoje, nossa, você tem uma missão na sua vida, você reconhece, você tem trabalhado para o bem da sua colônia, da sua família, do seu lar, da sua empresa, da sua igreja. Você tem tido esse espírito de companheirismo, de equipe, de família, de unidade? Porque muitos já perderam, estão no cada um por si e Deus para todos, como se isso fosse possível. Outro ponto que nós precisamos explorar aqui e entender e aprender com as nossas amiguinhas formigas é que elas realmente sabem o que devem fazer. A gente não vê nenhuma formiga-chefe motivando a outra, não precisa de um líder para motivar elas. Elas trabalham o tempo todo, elas estão focadas o tempo todo, sem que um líder precise ir lá num pedestal e ficar gritando, dando ordens, direcionando. Não, elas são diligentes no trabalho delas, elas são proativas. E aí nós entendemos o porquê que muitas pessoas não prosperam no trabalho. Vivem de trabalho em trabalho, vivem de empresa em empresa, cristãos que ficam de igreja em igreja, pessoas que ficam de relacionamento em relacionamento, porque não são diligentes nos seus relacionamentos, porque não são diligentes, não são proativas nos seus trabalhos. Elas sempre têm que ter alguém para ficar direcionando, mandando, falando. Não aprendem nunca, não tomam iniciativa nunca. Mas as formiguinhas, as nossas amiguinhas, elas sabem o que devem fazer e elas fazem. Mesmo que não tenha ninguém lá para ficar falando com elas, para ficar motivando elas. Elas são diligentes na função delas, no papel delas. Outra questão que nós precisamos aprender aqui é que as nossas amiguinhas formiguinhas, elas fazem primeiro o que é mais importante, para depois descansar. Elas respeitam as regras de gestão de tempo dela. Planejou as ações, então elas sabem que durante o verão elas têm que trabalhar. Elas sabem que durante o verão elas precisam cortar as folhas. E eu sei bem o que eu estou falando aqui para vocês nesta manhã, porque eu enfrento dificuldade com as nossas amiguinhas formiguinhas constantemente na minha chácara. Porque quando elas deparam com um pé de fruta lá, meu irmão do céu, numa noite elas destroem uma árvore inteira. Eu na minha parreira, eu tinha uma parreirinha de uva lá, toda florida, bonita, cheia de folhas, folhagem verdinha. Isso no entardecer eu estava lá, molhei as plantas, a uva. No outro dia, quando eu cheguei lá, não tinha nada. Elas tinham cortado a parreira inteira durante a noite. É uma coisa assustadora a diligência delas no trabalho delas. Então elas sabem o que tem que fazer para depois descansar. E elas respeitam o planejamento, as regras que tem que cumprir. Então elas levam a sério os seus planejamentos e as suas ações. E elas trabalham sem esperar reconhecimento nenhum, recompensa diária, sem aplauso, sem plateia para motivar, sem nada, porque elas têm uma missão para cumprir. Então, queridos, hoje é dia de nós tratarmos com a nossa procrastinação. É dia de nós limparmos a nossa vida de toda preguiça, de toda erva daninha da preguiça, de toda procrastinação. Sabe aquele regime, sabe aquela atividade física, sabe aquele livro que você precisa começar a ler, sabe aquele curso que você precisa começar a fazer, sabe aquela atividade física, sabe aquele servicinho que você precisa fazer, sabe aquela atualização que você é agora que tem que começar. Não é para amanhã. Você quer ter a sua vida transformada, porque olha o que ele fala no final deste capítulo, lá no versículo 11. Olha sabe o que você vai ter? É uma pergunta. Apenas isto, uma vida pobre, miserável, na qual as necessidades serão permanentes. Então aqueles que vivem dominados pela preguiça e pela procrastinação vão viver sempre uma vida pobre, miserável, dominada pelas necessidades que serão permanentes nas suas vidas. Então, para não terminar com muita seriedade,
vai ter com a formiguinha ao preguiçoso. Provérbios 6, 6, 6. Provérbios capítulo 6, versículo 6, aprendendo com o nosso amiguinho de 6 perninhas a formiga. Que você possa vencer todo espírito de procrastinação na tua vida e deixar Deus construir algo grandioso na sua vida e através da sua vida. Porque Deus não te chamou para as pequenas coisas, para a derrota, para a necessidade e para a miséria, mas Ele te chamou para as coisas grandiosas da vida. Pai, que o Senhor possa aplicar esta palavra no coração dos meus irmãos. Pai, que todos aqueles que ouviram entendam a necessidade de termos esta determinação, termos esta proatividade que as nossas irmãzinhas, amiguinhas, formiguinhas têm, Senhor. Deus, que nós possamos aprender de fato com elas, como o autor deixou relatado, para que pudéssemos refletir e comparar, ó Deus, as nossas ações com as ações deste insetozinho tão pequeno, que possamos aprender com ele. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e te dê um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.